Fala galera ligada no Motor 1 Brasil, tudo bem? Depois de tanto lançamento de SUV, agora a gente tem finalmente a renovação dos sedãs médios. Então a gente trouxe aqui o Cruze 2020, tem mudanças visuais e até internet a bordo. Também temos o Civic 2020, tem mudanças visuais e mais equipamentos. E aqui, um dos lançamentos mais esperados do ano, o novo Corolla. Essa aqui é a versão XEI, a mais vendida. E a gente então resolveu juntar os três para ver. Afinal, o Corolla, que é o líder, vai ampliar essa liderança? Será que o Civic vai reduzir essa distância? Ou será que o Cruze vai encostar nos dois líderes aqui? Vamos conferir. Então galera, estamos no Cruze agora. Cruze aí, único 1.4 turbo aí desse comparativo. A gente tem o Jetta também, mas a gente preferiu então focar nos três que mudaram, né? Então o Cruze, que chegou agora, linha 2020 restilizada, ganhou a frente que já tinha ganho na versão americana. Também lanterna traseira ficou com uma parte mais saltada, ficou interessante. A frente ficou mais esportiva, com a grade meio que junto uma da outra, né? E também novas rodas e também uma versão Premier, que a GM vem substituindo aí a LTZ. No caso do Cruze ainda não está muito claro o que a GM vai fazer. E o que tem de novidade aqui? Bom, primeiro vocês já devem estar percebendo, é esse interior agora marrom. O Cruze ele não tem como os rivais, ele que tem o painel emborrachado. Esse aqui continua um painel mais rígido, mas a grande novidade são os equipamentos. Então passou a ter aqui ele já tinha o alerta, né, da distância do carro da frente, e agora ele passa a ter a frenagem automática de emergência. Isso é bastante útil aí no trânsito. O Corolla só vai ter isso na versão Altis, que já é mais cara. Também aqui a gente tem essa nova central multimídia, é uma nova geração da MyLink, conhecida MyLink, com a diferença que essa aqui tem internet a bordo. Pode ver aqui tem um logo do 4G. Então aqui dentro tem um chip da operadora Claro, que ele é instalado assim diretamente na fábrica, né? Você não pode ter outra opção de operadora. E aí ele vai te oferecer aqui uma internet e além disso, o carro tem 12 antenas, então onde o seu celular não vai pegar, ele vai pegar. Aqui ele amplifica bastante o sinal. Você tem, por exemplo, o GPS dele, já tem trânsito ao vivo, já mostra os radares que tem na estrada. Então é bastante útil assim. Sem falar também na própria resolução da tela, que parece uma TV 4K. Assim, é fantástico. Tem o Apple CarPlay, tem o Android Auto, enfim. Continua tendo aqui o OnStar, né? Que é o sistema também de monitoramento, que é bem legal. Isso ajuda até a diminuir o custo do seguro. Enfim, esse carro está bem conectado. E uma coisa que fazia muita falta no Cruze, era uma besteira, mas agora eles colocaram finalmente, é o botão de você poder desligar o Start-Stop. Para andar, bom, o Cruze não mudou nada, é a mesma assistência de direção, que é um pouco exagerada. Ele é um carro que tem a direção bem leve, mas na estrada eu acho que ele fica leve demais, a direção fica um pouco sonsa. A suspensão é a mais macia do trio, mas em compensação também é o carro que mais inclina nas curvas, é também o que chacoalha mais nos buracos. Depois que você passa uma lombada, ele é o que mais chacoalha. É confortável, é um carro para passear. Apesar disso, o motor 1.4 turbo aí, 150 cavalos, 24,5 kg de torque, ainda é o que tem mais torque da categoria. Potência ele fica para trás dos outros, só que no torque ele leva, e na pista de teste, por exemplo, ele fez 0 a 100 em 8,5 segundos, enquanto o Corolla e o Civic já foram lá próximos de 10. Então um carro aí, também se você gosta de desempenho, a saída dele, ó, é um carro bastante silencioso também, comparado com os 2.0 da concorrência. É um carro, o motor dos outros é um motor mais de alta rotação, os 2.0 japoneses. Esse aqui não, um motor mais giro baixo, com o turbo ele abafa, né? Ficou bem interessante esse conjunto. É um câmbio de 6 marchas, que já tinha antes. O câmbio aí tem troca suave, não é muito para desempenho, e nem tem também a borboleta no volante. Você vê que ele é um carro para passeio. A grande questão aqui é o preço. Como a GM ainda não divulgou, a gente tem aí o estimado, mas com esses equipamentos todos que ele ganhou agora, ele tem também
o alerta aqui de ponto cego, como eu comentei também, o alerta de distância para o carro da frente. Ele é um carro que tem mais equipamentos do que as versões intermediárias dos outros, porque ele é a top de linha, né? E o Cruze ele não tem a mesma imagem dos japoneses para custar, né, como as versões top de linha deles. Então eu acho que o Cruze ele vai melhor ainda nas versões que possuem bom custo-benefício, principalmente a LT aí na faixa de 100 mil. Eu acho que aqui em 120 mil já fica um pouco mais complicado para ele. Chegando aqui no Civic agora. Bom, o Civic foi o ganhador aí dos últimos comparativos que a gente fez de sedãs médios e também o carro que venceu nosso Seleção Motor 1 na faixa de 100 a 120 mil reais, justamente onde a gente está fazendo esse comparativo agora. Essa linha 2020 chega com algumas novidades aí para poder enfrentar o Corolla. A primeira delas é no visual, mudou bem discretamente. Na frente agora ele tem um frisinho cromado em cima das luzes de neblina. Na traseira também tem um friso cromado na parte de baixo do para-choque e as rodas são novas, umas rodas com um desenho cinza escuro. Eu particularmente preferia o visual anterior e principalmente a roda anterior. Aqui por dentro melhor, porque a versão XL ganhou algumas coisas que faltavam. Por exemplo, aqui tem agora botão de partida, vai ter o retrovisor eletrocrômico, ganhou saída de ar traseira, que ele passa a ser o único agora desse trio com a saída de ar traseira. E fora isso, o Civic, ele tem algumas coisas que fizeram ele atingir essa posição aí de o carro a ser derrubado da categoria, né? Então a primeira delas é a dirigibilidade. É um carro muito conectado ao motorista. É um carro, ele tem quase um quê esportivo, assim, para o SI praticamente o chassi já estava pronto. Ele tem uma direção bem nervosa, é um carro que você gira, ele já aponta facinho para a curva. A suspensão dele também é muito boa, muito boa. Tem bucha hidráulica, é um carro, e nessa versão ele tem bucha hidráulica na frente, na Touring tem na dianteira e na traseira. Mas é um carro que ele consegue conciliar aí uma estabilidade legal com um conforto também de rodagem bacana. O Corolla aproximou nesse ponto aí, evoluiu muito, mas o Civic ainda é mais conectado com o motorista. O que acontece é que aqui começa a faltar um pouco de motor e transmissão, que o Corolla agora novo evidenciou isso. Esse motor aqui é um motor que ele já tem aí um certo tempo de trabalho no capô de dentro do Civic, né? Já de algumas gerações atrás. Então o Flex One aí 155 cavalos. Então ele já fica um pouco para trás. O Corolla chegou agora com 177. Mas também quem ajuda lá no Corolla é o câmbio. Aqui é um CVT normal. No teste a diferença foi pequena no desempenho. Mas aqui na vida real, quando você pisa, você sente o Corolla bem mais disposto, principalmente em altas rotações, porque o Civic é mais leve, mas o Corolla rende muito bem em alta. Então assim, acho que o Corolla nesse ponto tá levando. O Civic, então o Corolla chegou próximo do Civic em algumas coisas de condução, mas aí levou vantagem no motor e câmbio. Aqui por dentro, o Civic ainda leva vantagem. Então, por exemplo, além dessa saída traseira que eu falei para vocês, o porta-mala deles é o maior. O porta-mala do Honda tem 519 litros, o Cruze tem 440 e o Corolla manteve os 470 litros da versão anterior. Entre eixos dos três é 2,70 m, espaço traseiro muito próximo. Diferença que aqui no Civic, essa esportividade da carroceria dele tem alguns prejuízos. Aqui você fica sentado bem baixo, o painel te envolve, né? Aqui o acabamento também preto. Tudo no Civic leva a esportividade. Mas, por exemplo, ele é o único daqui que ia ter o freio de estacionamento eletrônico, com a função auto-hold. Vai ter um acabamento um pouquinho mais apurado. Por exemplo, o Corolla chegou com uma maçaneta muito simples. Tem aquele lance da multimídia, que não ficou legal. Então o Civic aqui é a multimídia inteirada já com painel. Aqui a parte de porta toda soft touch. O Corolla também tem, mas o Civic é um carro mais refinado nesse ponto. O Civic também vai ter o ar-condicionado de duas temperaturas, que esse aqui ele é na própria tela. Você aperta aqui o Climate e daí você escolhe a temperatura por esses botões e também aqui na tela. Então é a mesma multimídia que tem na versão Touring, o painel também do cluster central, né? Então é um TFT, o Corolla vai ter um TFT menorzinho na lateral,
do painel, enquanto o velocímetro e contagiros são analógicos. Aqui não, aqui você já vai ter tudo digital, um painel muito vistoso, bem legal. Então tem algumas coisas assim que o Civic ainda está um passo na frente do Corolla, mas por essa questão aí, motor e câmbio, e também o fato do Corolla ser um carro que se adapta melhor a mais um tipo de público assim. Pro meu gosto, se eu pudesse colocar agora o motor e o câmbio do Corolla aqui, acho que ia ficar legal. Agora aqui no Corolla, então, a primeira coisa que chama a atenção é como o carro tá diferente para dirigir. Por fora eu já percebi que tem muita gente que reconheceu o carro já. Então assim, ele continua sendo um Corolla, tá mais jovem, mas continua com a identidade dele. Já para dirigir, quem não era muito fã do antigo Corolla talvez goste desse aqui, e quem já era fã vai gostar, porque ele manteve a maciez. Vou passar aqui na lombada agora para mostrar para vocês, ó. Ele tá bem suave. Isso a gente tá falando da versão XEI aqui, que tem roda aro 17, pneu 225, 45, não é um pneu muito para conforto, porque esse carro tá mais dinâmico. Suspensão traseira agora finalmente independente, é um double wishbone. Na dianteira também foi totalmente redesenhado, nova geometria. Atrás, inclusive, ele tem os amortecedores colocados meio lateralmente, né, inclinados, para reduzir justamente o envio de impactos para a cabine. Então ficou legal. Não tem a bucha hidráulica do Civic, mas é um carro bastante confortável e ao mesmo tempo muito mais estável. O antigo Corolla tinha ficado aí na última versão um tanto quanto alto e mais firme. Então tinha perdido tanto conforto quanto estabilidade. Esse aqui recuperou, tá com uma direção mais ágil também. São 2,5 voltas de batente a batente, só perde para o Civic, que tem 2,2 voltas, que é uma direção já quase esportiva, né? Esse carro também bem mais no chão, Corolla agora. E outra mudança bacana, motor. Veio um motor totalmente novo, é o 2.0 Flex. É uma versão que usa no Lexus UX, só que no caso lá é híbrido, né? Só a gasolina. E nesse aqui, então, eles fizeram flex, chegou a 177 cavalos, uma potência aí que bate não só os 1.4 turbo, como o do Cruze, que tem 150, como também deixa o Civic, que tem 155 cavalos, para trás. Esse motor também é um motor com 8 bicos injetores, ele tem injeção direta e indireta, então assim, em cargas baixas e parciais do acelerador, ele vai usar mais a injeção indireta, e aí sim, para alta, ele vai mandar a injeção direta trabalhar. Também ele funciona com um ciclo Atkinson, que é um ciclo mais voltado para consumo, e tem uma taxa de compressão de 13:1, então é uma taxa de compressão aí praticamente de um carro a álcool, né, a etanol. Então o desempenho do carro ficou mais legal. Esse carro ele também ficou mais pesado. Então o Corolla aí engordou cerca de 50 quilos. Ele está com 1.400 quilos, enquanto o Civic, por exemplo, está com 1.300, pouco menos de 1.300. Então, um pouco desse incremento que trouxe o motor, perdeu também com o fato de estar mais pesado. Mas a verdade é que você andando com o carro, você percebe ele um carro mais esperto que o Civic, por exemplo. Outra vantagem, que também se reflete no desempenho, é a nova transmissão. Essa transmissão, ela é um CVT, só que ele tem uma primeira marcha mecânica. Então é um carro que você sente ele fazer a troca da primeira para o CVT. Quando ele jogaria a segunda, na verdade ele está passando para o CVT. Então ele não tem aquela saída quando você pisa e fica que tem nos CVTs. Não faz isso. Ele já parte. E depois joga no CVT, que simula até 9 marchas. Então você tem um total de 10 marchas. Uma primeira real e 9 simuladas. Você pode trocar aqui na borboleta também, como no Civic. Mas quando você pisa, a sensação de torque, ó, é maior. No Civic não acontece isso. Ele só sobe o giro, o carro anda, claro, vai mais rápido, mas não tem essa sensação de força, essa sensação de torque que você sente aqui no Corolla, que é mérito desse cara aqui, da transmissão. Então, a transmissão também ficou muito legal. Direção, suspensão, freio foi muito bem. Vamos dar os números de teste, então. Foi 0 a 100 em 9,7 segundos, o Civic 9,9, só que na prática parece mais rápido. Outra coisa, esse carro ficou muito legal em alta. Depois que ele já empurrou o carro, ou seja, depois já embalou, né, que ele já superou esse peso maior que ele tem, ele vai mais rápido ainda. Então a retomada de 80 a 120,
ou mesmo se você for superar aí o limite dos 120, você vai sentir que o carro ele desenvolve muito bem em altas rotações. Ficou um carro gostoso de guiar, mais sentado em dinâmica, sem ser um carro tão esportivo quanto o Civic, que eu acho que isso diminui um pouco o público do Civic. Por exemplo, o Civic é um carro muito baixo, você entra no carro quase que caindo, e para sair também você tem que fazer um esforço maior. Eu que sou sub 40, para mim beleza. Agora um público mais velho aí, 50, 60 anos, que sempre foi o público aqui do Corolla, né, já acho o Civic um tanto quanto arrojado. Ele também tem um painel que fecha mais aqui, um console alto. O Corolla ele é mais fácil de agradar a todo mundo, vamos dizer assim. E também com esse desempenho, essa tocada mais legal que ele ficou agora, também pode roubar o cliente do Civic. Porque eu senti falta algumas coisinhas assim que eles podiam ter colocado nessa versão brasileira, que já tem lá fora, por exemplo, é o freio de mão, freio de estacionamento eletrônico, que você tendo a alavanca, você perde inclusive a possibilidade de ter o auto hold, que é quando você está no trânsito, você segura só no freio uma vez, ele já trava e você fica com o carro parado no trânsito sem precisar ficar apertando o freio. Aqui você não vai ter essa função, só o Civic tem no caso. Também não veio a saída traseira de ar, que também o Civic ganhou agora na linha 2020. E teve isso daqui, ó, que foi um acabamento que a Toyota colocou aqui. Eu expliquei no outro vídeo que eu fiz da apresentação, que eles deixaram isso aqui para as versões de exportação precisar, que elas não têm a tela. Então, como você precisa colocar um rádio, ele tem o espaço double DIN aqui. Mas no carro brasileiro, todas as versões, desde a GLI, tem a tela. Então não precisava disso aqui, porque destoa totalmente do painel. Além de não ficar bonito, é um plástico rígido, não conversa com o restante. Elas têm aqui todo o material macio, todas essas partes aqui são de espuma injetada. Aqui onde era uma imitação de costura, agora eles puseram uma costura mesmo. O câmbio também está mais bonito, sabe? Essa parte central aqui. Então não combinou com o restante do carro. Foram algumas coisinhas que a Toyota deixou de fora. Por exemplo, aqui o carro tem essa multimídia de 8, mas é uma multimídia mais opaca. Ela, assim, do trio ela é a pior de usar. Pelo menos agora ela tem Apple CarPlay, Android Auto, que é uma coisa que a Toyota ainda brigava para colocar. Mas pelo menos agora tem uma multimídia que oferece pelo menos alguns recursos que tem nas outras. Mas se você olhar aqui a tela do Cruze, por exemplo, eu brinquei que é um 4K, né? Essa daqui seria uma TV de tubo, porque ela ainda tem uma imagem mais opaca. Outra coisa, poderia ter, que o Civic ganhou lá na versão Touring, é um carregador de celular, que o Cruze tem. Aqui nessa parte, poderia ter, onde você coloca o celular aqui, poderia ter um carregador Wi-Fi. Mas, conversando com o pessoal da Toyota, a gente vê que chegou, eles tiveram que fazer uma conta aí, para não deixar o carro muito caro. E de fato, esse carro agora chegou com essa versão XEI, mais barato do que o próprio Civic, que é um carro que já está no mercado aí há mais de 2 anos. Então estamos falando de 112.600 o Civic, esse aqui 110.900. Então assim, eu acho que vai ter uma corrida aí as concessionárias da Toyota, porque como eu falei, se ele era um carro inferior ao Civic antes, agora vamos dizer que ele está parelho ao Civic, até melhor em alguns pontos, e ainda com essa vantagem do preço um pouquinho menor e garantia de 5 anos. A Honda continua oferecendo 3. Aí o pessoal já sabe, tem um pós-venda elogiado aí da Toyota, que inclusive tem até melhor votação do que o da Honda, que é o segundo melhor. Então assim, tem uns detalhes, óbvio. O Civic, por exemplo, tem o painel digital. Aqui você só vai ter essa telinha digital na lateral. O Civic, o EXL já é o cluster de TFT. Esse carro só tem ar-condicionado uma temperatura, o Civic tem 2 temperaturas, não tem o freio de estacionamento eletrônico, também não vai ter os sensores de ré e de frente. O Civic tem os 2, esse aqui eles deixaram para você instalar na concessionária. Então assim, ele é um pouco menos equipado que o Civic, mas como eu falei, ele é um carro que agrada mais a todos os gostos, e isso deve manter a liderança do Corolla e até ampliar aí com folgas. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like aí, que é muito importante para o nosso canal, e a gente se vê no próximo vídeo do Motor 1. Abraço!